Qualquer brasileiro já ouviu falar esse nome, Ayrton Senna. Um homem que não conseguiu ser só um piloto, mas um símbolo para o Brasil. Hoje você vai aprender como qualquer um pode crescer e aprender qualquer coisa seguindo alguns traços do Ayrton Senna. Fala, meu povo! Aqui quem fala é o Júlio César e esse é o canal que te ajuda a se transformar em um autodidata, para você aprender o que quiser. Porque aqui o aprendizado é na veia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e já deixa o seu gostei também. Assista sem medo de chegar a 300 km por hora. O Senna é um cara que eu não preciso apresentar para vocês. Ele foi uma das pessoas que mais trouxeram alegria para o nosso país. Muita gente passou a se orgulhar de ser brasileiro por causa dele. Ele mesmo, diferente de muitas pessoas na época, não tinha vergonha de falar que era do Brasil. E isso foi mais do que importante, porque hoje é muito difícil a gente ter mais alguma referência no nosso país de sucesso e humildade ao mesmo tempo. Ele era tão humilde que ele fazia doações no anonimato para que a mídia não descobrisse e achasse que era uma jogada de marketing. Era muito fácil perceber a simplicidade dele só pelo olhar e pelo jeito que ele falava. Então ele é uma pessoa que mesmo depois de muitos anos merece uma grande admiração. E como eu sempre falo, eu gosto de acreditar que pessoas que atingiram grandes patamares na vida merecem destaque e vale muito a pena analisar com calma a trajetória de vida dessas pessoas para ver o que a gente pode aprender com elas. E o Senna é um prato cheio para falar de tudo isso. E a gente já pode começar se perguntando, o Senna tinha o dom do volante? Ou será que ele só tinha sorte? Independente de qual seja a resposta para essas perguntas, uma coisa é certa: quanto mais ele treinava, com mais sorte ele ficava. Porque o treino supera qualquer coisa. E o Senna era a prova disso. Se tinha uma coisa que o Ayrton Senna fazia, era treinar e treinar muito desde mais novo. Ele teve essa oportunidade de começar desde pequeno naquilo que se tornaria a vida dele. Mas no início falavam que ele não tinha físico, ele não tinha porte para conseguir ser um piloto, que ele era muito magro, que ele era muito pequeno. Muita gente desacreditava do potencial dele logo no início. Mas ele tinha uma paixão muito grande pelo esporte e, como eu disse, ele começou desde cedo. E ele sempre teve o apoio da família, o que com certeza foi um dos pilares para que ele pudesse se desenvolver muito no esporte também. Mal ficava de pendurado na barra. Ele era muito fraco, frágil criatura. A gente viu que talvez ele fosse o último no bairro a ser escolhido para fazer kart ou corrida, porque ele era muito ruim. Ele era péssimo piloto. O apoio da família com certeza foi muito importante, mas de nada ia valer a pena sem o esforço dele para conseguir se desenvolver. É muito fácil a gente se deixar abalar por situações como essa. Alguém falando pra gente que a gente não vai conseguir aprender ou que a gente não serve para aquilo que a gente gosta. E aí que a gente começa a ver as pessoas que vão compensar essas dificuldades no aprendizado com o esforço. E foi exatamente o que ele fez. Ele não abaixou a cabeça quando ele começou a ver as primeiras dificuldades dele no kart, que foi onde ele começou. Ele só continuou treinando e treinando cada vez mais, porque aquilo era um prazer para ele, era o amor dele. E o Ayrton dizia sempre que ele ficava chocado quando dizia que ele era extremamente, que tinha muita disciplina. Ele usava um termo que ele era determinado. Ele falava assim, mas que determinado coisa nenhuma. É uma alegria, um encantamento e um prazer inacreditável estar aqui na barra, fazendo essas acrobacias. Então eu não vejo aqui nenhuma determinação. A paixão, com certeza, pode se tornar um dos principais combustíveis para o esforço. Quando você encontra uma coisa que você ama, uma área que você não se cansa de se desenvolver, todo o treino e todo o esforço não são mais um peso para você. Eles passam a ser um prazer. E aí você começa a ter prazer em continuar tentando, continuar treinando e fazendo acontecer. E quando esse amor começa a atingir níveis muito altos, você começa a pensar nisso 24 horas do seu dia, em tudo o que você faz. E a sua vida começa a girar em torno disso. De uma forma geral, toda a minha atividade pessoal e profissional gira em torno do automobilismo. Todos os meus planos e viagens,
treinos, compromissos sociais, tem sempre alguma coisa a ver com o automobilismo. Então existe uma ligaçãozinha em tudo aquilo que eu faço com o automobilismo. Minha cabeça está sempre trabalhando em função da minha profissão. O Senna treinou tanto e tanto que ele conseguiu transformar uma dificuldade nas corridas em uma referência ao nome dele. Para quem não sabe, ele era praticamente uma grande, mas grande referência na hora que começava a chover durante uma corrida. Todo mundo sempre pensava, caraca, começou a chover, o Senna vai ganhar essa corrida. Mas nem sempre foi assim. Quando ele pilotava kart, no início, ele era um dos piores. Então quando chovia, era pior ainda. E por causa dessa dificuldade, ele começou a treinar demais na chuva. Ele costumava falar que é muito fácil todo mundo falar, mas que dirigir na chuva é muito difícil. Mas ele criou essa habilidade. Quando começava a chover, ele era um dos primeiros a ir treinar na chuva. Ele não perdia a oportunidade, ele não estava nem aí, ele continuava correndo mesmo que começasse a chover durante os treinos e ele estava sempre ali exposto à chuva, ao treinamento de estar nessa condição. Tem chuva, tomei muita chuva, viu? No tempo do kart eu tomei muita chuva. Terça, quarta ou quinta, passava a tarde inteira lá treinando. E se chovia, eu não parava de ficar no box, não, eu continuava treinando. Mexia no kart, aprendi a ajustar e ia andar no molhado. Uma coisa que era difícil para todo mundo, para todos os corredores, acabou virando uma referência a ele. Em tudo que a gente tenta aprender, sempre vai ter alguma coisa que vai ser difícil. Uma coisa que vai exigir muito, mas muito treino para você ficar bom. E aí, a pessoa que consegue acaba virando uma referência. A pessoa ela começa a ser lembrada pela tarefa difícil que ela conseguiu fazer. E aí tá a grande sacada, você pode aplicar isso para qualquer coisa da sua vida. Só vai depender de você e do esforço que você vai ter que colocar naquilo que você vai querer estar aprendendo. Para assim você começar a ser reconhecido mais tarde por causa do seu treino e do seu esforço. Você percebe como é engraçado? Uma coisa que gera dificuldade, que era para te desmotivar, acaba gerando mais motivação para você continuar treinando e se esforçando. Até que chega um ponto que as pessoas começam a te destacar por conta dessa motivação que você criou e dessa habilidade que você conseguiu desenvolver. E aquilo que foi feito para acabar com você, para acabar com a sua motivação, acaba servindo do ao contrário, acaba te ajudando a se desenvolver, que foi o caso do Senna. Sempre que começava a chover, o que ele poderia fazer? Se desmotivar e pensar que nunca ele ia ser bom correndo na chuva. Mas pelo contrário, ele viu isso e qual foi a reação dele? Ele continuou e continuou treinando. É quase como se fosse uma birra, sabe? Quando você vê que você não consegue fazer e você quer porque quer aprender a fazer aquilo só porque você não consegue mesmo. É exatamente esse sentimento que você tem que correr atrás. E foi assim que Ayrton Senna virou o rei da chuva. Além de tudo, a postura do Senna em relação aos problemas era uma coisa de outro mundo. Ele absolutamente não culpava os outros. E a gente consegue ver isso claramente quando ele venceu aqui no Brasil sem a caixa de câmbio. Aí de repente eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. Qualquer um nessa situação poderia ter parado a corrida e ter desistido na hora. E começado a culpar a equipe, começado a culpar o carro pelo problema de não ter conseguido vencer a corrida. Mas o Senna teve uma postura totalmente diferente. O problema estava ali, ele não tinha caixa de câmbio. A situação era essa, não tinha o que fazer. Os culpados não importavam naquele momento. O que importava era qual atitude ele ia tomar para vencer a corrida. Ele poderia simplesmente começar a reclamar, começar a xingar todo mundo e sair do carro, ou procurar uma solução naquele momento, que foi encontrar a sexta marcha e finalizar a corrida só com uma marcha. Focado nessa solução e colocando toda a força dele, mental e física, ele conseguiu terminar a corrida só na sexta marcha. E ninguém consegue entender como ele fez isso. Mas, se a gente analisar todo o foco e força dele, tanto física quanto mental e emocional também, tudo que ele tinha de força estava focado naquele momento, naquela corrida e finalizar
no primeiro lugar e não gastando energia dele culpando o carro, culpando a equipe, culpando qualquer um. Ele simplesmente focou nele e falou: vai ter que dar, e é isso, vou fazer acontecer só com a sexta marcha. Percebe o quão importante é essa postura? Muitas vezes as coisas não saem como a gente espera. E aí a gente liga o modo reclamão. A gente começa a culpar todo mundo. Ah, eu não consigo aprender isso porque o professor é ruim. Ah, eu não tenho a ferramenta certa para aprender aquilo. Tudo que você está falando pode ser verdade, mas não faz diferença nenhuma na hora de resolver o problema. O que vai fazer a diferença vai ser você mudar a sua postura e começar a procurar uma solução, qualquer que seja. Assim como o Senna fez na corrida, vencendo só com uma marcha. Beleza? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Me diz aí, agora você entendeu por que Ayrton Senna é uma pessoa que faz uma mega falta pro Brasil? Dá para aprender demais com toda a história dele. Para você continuar aprendendo como crescer e como aprender qualquer coisa, se inscreve no canal e não se esquece de deixar o like que vai me ajudar demais. Eu tenho certeza que os vídeos daqui vão te ajudar demais também. Aquele abraço e fui!